Bom dia, tudo bem? Muito bem, então hoje a gente fala de derivadas de ordem superior. A gente fala de derivadas de ordem superior e vai aparecer automaticamente aí as equações conhecidas que você já ouviu falar, que são as equações diferenciais parciais, tá? Que são as EDPs. A gente vai mencionar também aqui o Laplaciano, a gente vai mencionar aqui também a equação do calor, algumas equações bem conhecidas, tá? Vamos mencionar em termos de exemplo, tá? Então, vamos para as notações. O que seria, basicamente, uma derivada de ordem superior? O que é que tu precisa enxergar aqui? Lembrando, nós estamos trabalhando com funções que vão de um conjunto aberto de Rn para reta, tá? E, especificamente, os exemplos que nós estamos trabalhando são exemplos de R2 para reta ou de R3 para reta. Tá? Então, eu vou me deter aqui no de R2 para reta. Tá? Vou me deter em exemplos assim. De R2 para reta. Tá? Então, vai ser uma função que ela vai pegar pontos x, y e vai levar no f de x, y. Na aula passada, nós interpretamos o que significa pensar em taxa de variação dessa função. E nós definimos que a gente precisa pensar em direções. A gente pensa na direção x, a gente pensa na direção y, e é bom que você comece a se acostumar com essa questão de derivada pensando em uma certa direção. É interessante você se acostumar com isso. Nós enxergávamos uma das variáveis fixadas, tá? E se está fixada, então a gente enxerga ela como uma constante e deriva a função com relação a outra variável. Tá bom? E isso nós definimos como derivada parcial. Tá? Então a gente definiu que nós denotamos dessa forma, derivada parcial de f com relação a x. Tá? No ponto x, y. E a gente definiu como sendo aquele limite lá, aquele limite do cálculo 1 mesmo. Tá bom? Porque a gente fixa uma das variáveis. Tá? Então, aí a gente definiu derivada parcial. A distinção de notação para a notação que tu estás acostumado lá do cálculo 1 é que no cálculo 1 a gente escreve assim, né? df dx. É porque lá no cálculo 1 você só tem uma variável, tá? Aqui você tem 2, 3, 4 variáveis. Então, a gente usa essa notação, que é a notação de derivada parcial. Essa aqui é a notação de derivada. Tudo bem? Então, sempre vai ser assim. Você vai ter que olhar para a função e ter habilidade para compreender se, no fundo, essa função ela é de uma variável ou ela é de duas variáveis. A dependência final dela. Tá? É isso que você tem que enxergar. Tá? Então, na aula passada eu já apresentei para vocês algumas funções. f de x, y, por exemplo, x² mais y². Se eu quiser a derivada parcial de f com relação a x, então você tem que enxergar isso aqui como uma constante. Tá? Então a derivada disso é 2x. A derivada parcial de f com relação a y, volto para cá, só que agora eu estou com relação a y, tenho que enxergar isso aqui como constante. Então a derivada é 2y. Aí surge o que nós chamamos de derivadas de ordem superior, que é derivar mais de uma vez. Tá? E o que seria a segunda... a derivada com relação a x desse cara. Como é que a gente vai notar? A gente faz assim. De f com relação a x no ponto x, y. Tá? Essa notação aqui é o seguinte. Eu vou colocar isso apenas uma vez. E eu coloco um 2 aqui. Semelhante como se fosse um expoente. Tá? Mas ele não tem sentido de expoente, ele tem sentido de contagem. Tá? Como segunda derivada. Tá? De f. E essa notação do 2 é entre esse símbolo e o f. Não é em cima do f. Tá? Aí você coloca barra. Aí você coloca primeiro esse, depois esse. Como eles são iguais, então a gente nota como se fosse expoente.
Tá bom? Essa é a anotação que você faz, tá? Isso no ponto xy. Então, tu queres derivar com relação a x aquela que você já derivou com relação a x. Tá bom? Então, a derivada com relação a x deu 2x. Eu quero fazer isso de novo. Então, a derivada disso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. Tudo bem? Tá? É isso que tens que fazer. Agora eu quero derivar com relação a x aquela que eu já derivei com relação a y. Tá bom? Isso aqui em termos de notação é assim, ó. Esse símbolo, 2 aqui, F. Aí eu escrevo primeiro esse, depois esse. Tá bom? Essa é a notação que tu vais escrever. Tá? No ponto xy. Aí tem que pensar assim, ó. Essa que eu derivei com relação a y, agora eu quero derivar ela com relação a x. Tá? Então tá aqui ela. Agora eu quero derivar com relação a x. Aqui não tem x. Então a derivada dá 0. Tá? Pronto. Agora vamos fazer a derivada com relação a y. Derivada com relação a y daquela que eu já derivei com relação a x. Em notação, isso aqui fica como se fosse um quadrado aqui. Aí eu escrevo primeiro isso, depois isso. Vamos lá. Quero derivar com relação a y aquela que eu já derivei com relação a x. Tá aqui, ó, com relação a x. Agora eu tenho que derivar isso com relação a y. Não tem aqui y, não depende de y. Então isso aqui dá 0. Que nós já sabíamos. Tá? Nós já sabíamos disso, porque eu cheguei a mencionar para vocês que existe um resultado que, se a função for derivável e as derivadas forem contínuas, então essa derivada que é chamada de derivada mista, ela coincide. Derivar com relação a x, depois y, ou derivar com relação a y, depois x, dá a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, se você já calculou esse e deu 0, nem precisa calcular o outro vai dar 0. Se você calcular e deu 5x sobre y, aquela ali também vai dar 5x sobre y. Tudo bem? Esse teorema depende muito dos livros. Em alguns livros vão chamar de teorema de Schwarz, outros livros vão chamar de teorema de... Eu devo ter anotado o nome do cara aqui. Tá aqui o nome dele. Só que eu não sei a nacionalidade dele, então eu não sei qual é a pronúncia. Tá? Era um garoto prodígio na matemática. Ele mostrou seu talento em matemática aos 10 anos de idade. Tá? E ele chegou a essa expressão não aos 10 anos, mas aos 10 anos foi detectado que ele era um prodígio de matemática e ele tem muitas descobertas em matemática. Tá? Muito bem. Não se surpreendam essas coisas em matemática. Isso acontece, acho que em quase todas as áreas. Eu tenho conhecimento das áreas de matemática. É muito natural encontrarmos pessoas com idades muito baixas e com talento fenomenal em matemática. Tá? Já disse para vocês quando eu fiz doutorado lá na PUC, na sala que... porque não tem uma turma fixa, né? Então, todos os lugares que eu assistia a aula, sempre tinha um garoto em sala. Os garotos tinha um garoto de 15 anos, era fantástico. O garoto, ele estava no ensino médio, ele estava na graduação, ele estava no mestrado e no doutorado. O garoto era fantástico, cara. Porque no Brasil não pode. No Brasil tu não pode pular etapas, né? Não existe uma lei para isso. Então ele era obrigado a fazer o ensino médio. Então ele ia lá só para fazer prova, basicamente. Na graduação ele fazia, eu acho que era engenharia mecânica, cursava engenharia mecânica, e ele ficava o dia todo na PUC. E à tarde ele ficava com a gente lá. Quando tinha aula do mestrado ele assistia, quando tinha aula do doutorado ele assistia. Né? Resumindo, era o melhor aluno da turma sempre. Qualquer pergunta ele respondia. Era fantástico, acontece muito. E sabe a OBMEP, que é as Olimpíadas Brasileiras? Ela serve para isso, para descobrir os talentos em matemática, tá? Então não fiquem deprimidos se vocês não conseguem resolver aquelas provas. Elas não são feitas para vocês, nem para mim. Elas são feitas para descobrir os talentos em matemática, tá? O objetivo é esse. Então, esse garoto era um desses talentos, tá bom? É um desses talentos e ele foi um dos que detectou essa relação entre as derivadas mistas, tá?
Muito bem. Você pode encontrar em notações, outras notações assim também, olha. Essa aqui. Essa aqui, em alguns livros, ele pode denotar simplesmente f com um x embaixo, tá? O que ele quer dizer com isso? Que ele quer pegar a função f, que é derivar com relação a x, tá bom? Só que ele fez depois uma derivada com relação a y, então ele vai colocar aqui fora esse y. Tá? Então vai fazer essa anotação. Então ele vai escrever isso, aí que pode gerar uma certa confusão em vocês, tá? Porque nota que eu escrevi primeiro y, depois x. Nessa anotação aqui inverte, tá? Nessa anotação vai ficar f xy, tá bom? Você escreve o x, depois o y. Nota que está invertido aqui. Tá? Dependendo de quem, dependendo do pesquisador ou do livro que você está estudando, eles podem melhorar mais ainda, melhorar na cabeça deles, né? A anotação. Eles podem fazer o seguinte: o x é a primeira variável, o y é a segunda variável, então eles podem usar a anotação f12, tá? Então se você vê isso em algum livro ou algum artigo, f12 não é a 12ª função, não é isso. É a derivada com relação a x e depois derivada com relação a y, tá bom? Então, essas notações tu podes ver em alguns lugares, tá? Isso depende muito do que está sendo trabalhado, tá bom? Muito bem. Por exemplo, no resultado... Vou chamar esse cara de Claurian? Não sei. No resultado desse cara, ele apresentou assim. Ele apresentou f, x, y, AB é igual a f de y, x, AB. Essa é a forma que está apresentada no resultado dele, tá bom? Ele usa essa notação aqui. Ele não usa essa. Diga. Esses garotos são assim, eles não são garotos que de 10 anos vai estar brincando lá na escola. Não, no momento que surge um talento desse, automaticamente você traz esse talento para a universidade. Vamos lá, vamos determinar as derivadas mistas aqui. Eu vou insistir nesses exemplos de determinar as derivadas mistas, porque eu preciso que vocês alcancem uma maturidade nesse processo de derivada mista, porque daqui a pouco a gente vai chegar na regra da cadeia. E na regra da cadeia, você precisa ter dominado derivação parcial e ter bastante lembrança de como é a regra da cadeia do cálculo 1. Tá? Então eu preciso que você não tenha mais dificuldade de derivadas parciais, tá? Por isso que a gente vai fazer 2 exemplos para que tu fique bem firme nisso, para a gente poder entender a regra da cadeia, tá? Porque aqui a gente vai ter 2 regras da cadeia. Vai ter uma regra da cadeia, vou dizer assim, 1.0 e a 2.0, tá? Porque vai ser uma regra da cadeia que vai envolver 4 variáveis. Na primeira regra da cadeia vai envolver 2. Tá bom? Então eu preciso que vocês compreendam bem o mecanismo da coisa. Então vamos lá. Para essa função, para eu determinar quem seriam as derivadas parciais dela. Então nota que as variáveis são x e y. Então eu só preciso me preocupar com essas variáveis. Tá? Então derivada parcial de f com relação a x. Como é que fica? Menos... Eu tenho que derivar o cosseno, né? Então vai ficar menos seno de x ao quadrado y, e agora? Aí eu tenho que derivar isso aqui dentro, que eu estou aplicando a regra da cadeia, certo? Que eu estou derivando em relação a x, então eu estou esquecendo o y, certo? Agora, derivando isso aqui com relação a x, vai dar 2xy, certo? Tá bom? Que a derivada do x quadrado é 2x, tá? Pronto, tá feita a derivada parcial de f com relação a x, beleza? Vamos derivar f com relação a y. Como é que a gente vai fazer isso? Com relação a y agora. Menos seno x quadrado y vezes a derivada desse cara com relação a y, que dá x quadrado. Tá bom? Pronto, já tem a derivada com relação a y. Agora eu vou fazer as derivadas mistas e a derivada de ordem 2, tá? As derivadas superiores aqui, de f com relação a x pela segunda vez. Vamos lá, esse aqui, com relação a x. Observa que agora, aqui eu tenho x, aqui também eu tenho x. Então o que eu vou ter que fazer?
regra da cadeia e regra do produto. Tá bom? Então pronto. Vamos lá. Derivada primeiro desse. Vai ficar assim, ó. Menos, derivada do seno é cosseno, x quadrado, y. E eu estou derivando com relação a x de novo, né? Então a derivada desse cara é quanto? 2xy, certo? Só que tem aqui um 2xy. Então vai ficar 4x quadrado, y quadrado. Tudo bem? Tá? Então 4x quadrado, y quadrado. Pronto. Olha, já derivei a primeira vezes a segunda normal. Já coloquei. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a primeira está negativa. Então eu vou deixar menos bem aqui. Então menos a primeira seno de x quadrado y vezes a derivada da segunda. Isso é com relação a x, certo? Vai ficar 2y. Pronto. Essa é a segunda derivada com relação a x. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora vamos fazer essa aqui, ó. Derivar essa com relação a y novamente. No ponto xy. Vamos lá. Esse aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui para derivar isso com relação a y? Somente regra da cadeia, né? Tá? Porque esse daqui não depende de y. Então tem que enxergar isso aqui como uma constante. Tudo bem? Então só vai usar a regra da cadeia aqui. Então vamos lá. Vai ficar menos. Derivada do seno. Cosseno de x quadrado y. Derivada desse cara com relação a y. Dá o quê? X quadrado. Só que já tem um x quadrado aqui. Vai ficar o quê? X à quarta. Tudo bem? Tá? Então derivei com relação a y novamente, tá? Agora vamos para a derivada mista. Agora, olha, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui era a derivada de f com relação a y, que agora eu vou derivar com relação a x. Então tá aqui, ó. Essa aqui. Essa foi a derivada com relação a y. Agora eu vou derivar ela com relação a x. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui vai surgir regra da cadeia. O que mais? Esses dois caras eu preciso aplicar a regra do produto. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, menos cosseno de x quadrado y vezes a derivada desse cara com relação a x. Derivada desse cara com relação a x. 2xy. Tem um x quadrado bem aqui. Então vai ficar 2x ao cubo y, certo? Então pronto. Derivei a primeira vezes a segunda normal mais a primeira, só que a primeira está negativa. Então vou colocar menos. A primeira x quadrado y vezes a derivada da segunda, que é com relação a x. Vai dar 2x. Pronto, acabou. Tudo bem? Tá? Tá aí. Tá direitinho aí as derivadas. Vou fazer a derivada de f com relação a yx? Preciso fazer? Não preciso. Mas se na prova estiver pedindo para você fazer, o que você vai fazer? Claro que eu vou fazer. Não é? Vou fazer. A menos que você saiba escrever o nome do cara. Ou Schwarz. O Schwarz eu não tenho a mínima ideia como escreve. Eu tenho a impressão que é S-C-H-W-A-R-Z, talvez. Acho que é isso. Aí outro escreve certo o nome dos caras. Outro faz a conta, tá? Diga. Pode, não tem problema. Olha, o colega está perguntando se ele pode usar essa notação aqui na prova. Não tem problema, tá? Pode usar a notação, tá bom? Pode usar essa notação. Só nota que essa notação, ela inverte as coisas. Esse xy aqui
Para a gente, na verdade, é YX. Tudo bem? Essa notação ela é invertida com relação a essa. Tá? Primeiro com relação a X, depois com relação a Y. Isso. Tá bom? Aí vocês decidem o que fica melhor para vocês. Só não vão confundir as coisas. Eu sempre aconselho não ficar usando as duas ao mesmo tempo. Porque a chance de você cometer um erro é muito grande. Tá? Oi? Tá certo, Charles? Acho que é a primeira vez que eu acertei na vida. Muito bem. Vamos pegar uma outra aqui. F de xy igual a logaritmo natural de x mais 2y. Tá? Ok. Vamos lá. Vamos supor essa outra função e eu te peço todas as derivadas parciais, tá? Então tu vai calcular a derivada com relação a x, derivada com relação a y e as derivadas de ordem superior, tá bom? Então vamos lá. Derivada de f com relação a x, xy. Como é que tu vais fazer? O que você tem que fazer aqui? Não sei se você já percebeu, mas esses exemplos que eu estou colocando para vocês, todos eles estão envolvendo a regra da cadeia, né? Quero que vocês cheguem prontinhos para a regra da cadeia de daqui a pouco, tá? Vamos lá, como é que a gente faz? Como é que fica então? Diz para mim. Eu tenho que derivar esse cara, certo? Olha, para ser preciso, você teria que fazer assim, ó. Mais 2y. Aí você coloca um x aqui embaixo, tá bom? Essa também é uma notação, tá? O que quer dizer isso? Que tu tem que derivar isso com relação a x. Tá bom? Dividido. Aí a derivada do logaritmo é derivada desse cara dividido por esse cara. Não é isso? Tá? Então esse aqui vai ficar x mais 2y. Agora a derivada desse cara com relação a x. Isso aqui dá 1. Dividido por esse. X mais 2y. Tudo bem? Tá? Então essa que é a derivada do logaritmo natural. Vamos derivar agora com relação a y. Vamos lá, como é que vai ficar? Mesma história, só que eu vou escrever y bem aqui. Tá? X mais 2y. Aí eu vou colocar um y aqui embaixo para dizer que eu vou derivar com relação a y. X mais 2y. A diferença lá para cálculo 1 que a gente não colocava isso, né? A gente colocava a linha bem aqui em cima. Porque isso era uma variável, tá? A gente não coloca o y aqui em cima e nem o x aqui em cima para não confundir com potência. Tá? Senão pode gerar confusão. Isso aqui é igual. A derivada disso com relação a y é 2. Dividido por esse cara. Beleza? Tá? Muito bem. Agora, o que é que você vai fazer? É a segunda derivada com relação a x. Eu quero essa derivada aqui, de novo, agora com relação a x. Como é que fica? Quem consegue lembrar o resultado? Como é que fica? Menos 1 sobre x mais 2y. Tudo isso ao quadrado. Isso. Não é isso que você faz? Se fosse só x aqui, não era exatamente isso ao quadrado? É a mesma história, tá bom? Lembra que quando você pegar esse cara aqui, tu vai escrever ele como x mais 2y elevado a menos 1, né? Aí joga o menos 1 para frente, subtrai uma unidade, deriva quem está dentro, tá? No passo a passo, se tu quisesse fazer passo a passo, você tem que fazer assim, ó. Para quem ainda não conseguiu enxergar. Aí eu teria que derivar isso
com relação a x, certo? Aí como é que eu derivo isso com relação a x? O menos 1 vai para frente, vezes x mais 2y, aí subtrai uma unidade daqui. Menos 1, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a x. Só que essa derivada dá 1. Então isso aqui vai ficar igual. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 1 dá menos 1. E esse cara vem para baixo com o expoente 2. Tá bom? Que é exatamente o que nós fizemos aqui, tá? Muito bem, vamos ver se tem espaço aqui para fazer derivada de f com relação a y pela segunda vez. Esse cara aqui, como que vai ficar? Vai, é esse aqui, derivar com relação a y novamente. Menos 2 sobre x mais 2y ao quadrado tá faltando nada não? Que dá quanto? Olha pra cá. O que tá faltando? Vezes 2, que vai dar o quê? Então vai dar 4. Ok? Vocês estão esquecendo desse 2 bem aqui, ó. Tá? Porque quando você derivar isso aqui vai dar 2, tá? Só que já tinha um 2 lá em cima. Tá bom? Vamos fazer o passo a passo aqui. Olha lá, deixa eu pegar aqui. Vai ficar assim, ó, 2 vezes x mais 2y elevado a menos 1. Aí tu queres derivar isso com relação a y, tá? Então isso aqui vai dar o quê? Menos 1 vem para frente, então vai ficar menos 2 vezes x mais 2y menos 1, subtrai uma unidade, tá? Tudo bem? Vezes a derivada desse cara com relação a y. E a derivada desse cara com relação a y é 2. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4, dividido por x mais 2y elevado a 2. Tudo bem? Que é exatamente o que nós fizemos bem aqui. Tá? Muito bem. Nessas horas não precisa de pressa, tá? Não precisa de pressa, porque senão tu vai... É que nem abrir o presente do amigo invisível. Você vai abrir o presente, aí é presente ruim, né? Aí você já começa a reclamar, xingar seu amigo. Mal sabe que seu amigo está brincando com você. Ele vai te dar um presente muito melhor, é só você esperar, né? Às vezes não vem, mas tudo bem. Então na prova tenha paciência, faça com calma. Agora, deixa eu definir um negócio bonitinho para vocês. Seja f, uma função que ela sai de Rn para R, o Laplaciano de f é definido como... Aí o Laplaciano, ele é o símbolo invertido do gradiente, tá? O gradiente é aquele triângulo de cabeça para baixo, tá? Então o Laplaciano é dado assim. De xy, ele é o somatório I variando de 1 a n das
derivadas parciais xi, tá bom? xy. Não é xy, porque aqui eu não tô com... Deixa eu ajeitar aqui. Colocar a derivada parcial de f, eu vou colocar p, tá? E aqui eu vou colocar p, onde esse p, ele pertence ao Rn. Tá bom? Aí o que tu tens que ver? O que é o laplaciano? Bem, se você está no Rn, você tem que olhar para a função f, ela vai ter n entradas, tá? É f de x1, x2, x3 até o xn, tá bom? E ela faz as contas e te dá um número real, beleza? Então, se tu queres o laplaciano dessa função, o que tu tens que fazer? Tu pega a função e deriva com relação à primeira variável. Depois tu deriva de novo com relação à primeira variável. Aí tu pega lá e deixa esse valor lá. Tu vai fazer e deriva agora com relação à segunda variável. E deriva de novo com relação à segunda variável. E deixa lá. E vai somar todas essas derivadas de ordem superior. Tudo bem? Esse que é o laplaciano. O que seria o laplaciano no R2? Para o R2, né? Para funções definidas no R2. Então, se for f de A contido no R2 para R, então o laplaciano vai ser o seguinte: derivada de f com relação a... vou colocar só de f, tá? Num certo ponto, ele vai ser simplesmente derivada parcial de f com relação a x, mais derivada parcial de f com relação a y. Tá bom? Tu deriva com relação a x duas vezes e soma com a derivada com relação a y duas vezes. Esse é o laplaciano de funções definidas em R2. Tudo bem? Tá? Suponha que você tenha um caso. Suponha que o laplaciano de uma função, o laplaciano seja zero. Seja igual a zero. Se tu tens uma função que você calcula o laplaciano dela, deu zero, então essa função ela tem uma característica, a gente chama ela de funções harmônicas, tá bom? Então as funções que satisfazem o laplaciano ser nulo é chamada de funções harmônicas. É bom vocês saberem essas terminologias, porque quando estiver lendo alguma coisa, se falarem lá, uma função harmônica. O que é uma função harmônica? É simplesmente que o laplaciano é zero. Tá? Então, funções harmônicas. Harmônicas são aquelas que o laplaciano é nulo. Tá bom? Só isso. Então, esse nome pomposo, né, laplaciano, nada mais é do que você pegar uma função, deriva ela duas vezes com relação a uma variável, depois soma e deriva ela duas vezes com relação a outra variável. Somou isso, se for duas variáveis, né? Somou isso, esse é o laplaciano. Tá bom? Se por acaso está dando zero o laplaciano, então você já caracteriza. Esse tipo de função é chamada de função harmônica. Tá? Só isso. Nada demais. Vamos ver exemplos. Se eu tivesse uma função, u de xy, que é igual a exponencial de x, seno de y. Eu te pergunto, será se essa função, se ela é solução dessa equação? Será se essa função é solução dessa equação? Tá? Isso que eu quero saber. Isso aqui é uma equação.
é uma equação que envolve derivadas parciais, certo? Então a gente chama disso aqui de equação diferencial parcial, uma EDP, tá? É isso que é o famoso EDP, tá? Eu quero saber se essa função ela é uma solução dessa EDP, tá? O que eu tenho que fazer? Basicamente eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que pegar essa função, eu tenho que derivar ela 2 vezes com relação a x, 2 vezes com relação a y. Quando eu somar, isso tem que dar 0. Se isso acontecer, então essa função é solução dessa equação. Tudo bem? Então, o que tu tens aí é um processo de verificação. É assim, a tua equação está dada, a suposta solução foi fornecida. Você só precisa verificar se, de fato, essa suposta função é solução. Então, o teu processo é, faz as contas. Deu 0, é solução. Ok? Não deu 0, você explica, não é solução porque não satisfaz a equação. Tá bom? Em outras palavras, o que nós queremos aqui é perguntar se essa função é uma função harmônica. Mas o que é ser uma função harmônica? É se o laplaciano dela é 0. Essa é uma outra forma de fazer a mesma pergunta. Tá? E é uma dessa que tem na sua prova. É uma dessa. Eu te dou uma equação, uma EDP lá, e peço para você verificar se a coisa dá certo, tá? Então tem que fazer contas assim, para você verificar se dá certo. Então vamos fazer. Está aqui a função. Então vou derivar com relação a x. Nota que U, F, G, isso são só letras que você dá. É indiferente isso, tá? Relação a x. A derivada disso com relação a x dá o quê? Dá ela mesma, né? Porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então não muda nada. Agora a segunda derivada. O que é que vai dar? Tu vai fazer a conta? Não. Tu poderia já ter escrevido bem aqui, ó. Isso aqui é igual. Ok? Tá bom? Então pronto. Já economizou caneta aqui, né? Lápis. Pronto, já tem a segunda a derivada de ordem superior com relação a x. Vamos com relação a y agora. Tu vai fazer conta? Não é óbvio o resultado? Não parece óbvio? Vocês conseguem perceber que o resultado é óbvio? Porque nota, a segunda derivada com relação a x deu a própria função. Agora tu vais ter que derivar com relação a y. Se você vai derivar com relação a y, esse cara aqui é constante, concorda? Então a tua derivada vai estar toda em cima do seno. Deriva o seno com relação a y, dá o quê? Cosseno de y. Mas tu não tem que fazer isso 2 vezes? E derivar o cosseno com relação a y vai dar o quê? Menos seno. Então vai ficar menos a exponencial de x seno de y. É exatamente o inverso desse. Então vai zerar. Deu para entender? Tá? Muito bem. Então vamos fazer. Que a gente gosta de fazer conta, né? Olha, com relação a y, a derivada disso dá ex cosseno y. E a segunda derivada vai dar menos ex seno y. Portanto, derivada parcial de u, a segunda derivada com relação a x, mais... não vou escrever aqui o ponto, já que não foi escrevido ali. Isso dá 0. Aí qual é a conclusão que você chega? Essa função é solução dessa equação. Tudo bem? Tá? Será se essas equações têm soluções únicas? Sabe se tem solução única? Certamente não deve ter solução única, né? Deve ter outras soluções aí, tá bom? Mas isso são coisas que vocês vão estudar futuramente ainda.
Talvez tenha uma família de solução, né? Mas pode ter uma característica que essas soluções apresentem. Oi. Interpretação geométrica? Não, porque essas equações, essas EDPs, elas... Muitas delas, elas saem a partir de experimentações. Eu vou dar exemplo, por exemplo, aqui da equação do calor. Alguém conseguiu detectar que a equação do calor era dada por aquela EDP, tá? Mas nem sempre você tem que ficar imaginando que você vai ter uma interpretação geométrica. Nem sempre vai ser fácil você visualizar isso. Resolver EDP, por exemplo, já não é tão simples, entendeu? Aqui, nota o que é que eu estou fazendo aqui para ti. Eu estou te dando a equação e estou dizendo assim para ti, ó. Será que isso aqui é a solução? Vamos pensar em coisas bem básicas mesmo. Função quadrática. A gente sabe como encontrar as raízes, certo? Mas quando a gente começa a ensinar para uma pessoa o que é uma função quadrática, a gente pede para ela encontrar a raiz, é uma dureza, né? Tem que calcular o delta, ou só um produto, é uma dificuldade. Mas nos exercícios iniciais, a gente pode perguntar para a pessoa assim, será se esses dois números são solução dessa função? Aí o que o cara tem que fazer? Pega os números e testa na função. Se der zero, é solução. Olha o que eu estou dizendo aqui para ti. Eu estou te dando a equação e estou te dando supostamente a solução. Então eu estou facilitando a tua vida. Eu poderia ter chegado aqui contigo e te dado isso aqui. E dito assim, qual é a solução dessa equação? Entendeu? Aí você pensa assim, eu vou ter que pensar numa função que derivando ela 2 vezes com relação a x, mais derivar ela 2 vezes com relação a y, quando eu fizer isso, isso dá 0. Entendeu? Aí, de certa forma, é fácil fazer isso. Fácil para achar algumas. Vamos pensar aqui, rapidinho. Olha, u de xy. Vamos pensar na função mais fácil possível. Se eu fizesse isso aqui. Se eu derivo ela uma vez com relação a x, dá 1. Derivo ela mais uma vez com relação a x, dá 0. Eu já matei ela, né? Derivo ela com relação a y, dá 1. Derivo ela mais uma vez com relação a y, dá 0. Matei ela, então essa aqui também é a solução dessa equação. Deu para entender? Aí, eu poderia também fazer o seguinte. E se fosse... Eu acho que isso aqui funciona. Não funciona? Funciona, né? Funciona. Derivo ela uma vez com relação a x, dá 2x. Derivo ela segunda vez, dá 2. E essa aqui dá menos 2y, depois dá menos 2. Pega 2 com menos 2, vai dar 0. Também é solução. Deu para entender? E são funções totalmente distintas. Tá? Eu te dei uma que é x mais y, é solução. X quadrado mais y quadrado também é solução. E olha, eu tenho um produto de exponencial com trigonométrica que também é solução. Beleza? Então, encontrar a solução que tu queres pode ser um sonho. Pode ser um sonho, tá? Então, a coisa ela não é... Para testar a solução, a coisa é muito simples. Tanto que no Brasil existem pessoas que vivem pesquisando equações diferenciais parciais. Elas vivem disso, entendeu? Porque é um ramo muito vasto mesmo. Tem gente que vive pesquisando só um tipo de equação. Pega um tipo de equação e trabalha só em cima daquele tipo. Nossa, e dá um monte de coisa em cima, entendeu? É muito vasto, tá? Vamos lá. Por isso que o que a gente dá aqui para vocês é uma noção, é o pontapé inicial, é para vocês. É como se eu estivesse abrindo uma porta aqui para vocês. Mostrei a maçaneta, tá aqui a chave, a porta pode ser aberta, vocês decidem agora se vocês entram e descobrem esse mundo, ou se vocês dizem, deixa lá, daqui a pouco eu vou.
Tá? É muita coisa que surge a partir daí, tá bom? Diga. Quanto custa o quê? Quanto custa? Em que sentido? Ah, tem problemas matemáticos que são problemas de $1 milhão, né? A equação de Navier-Stokes dá o ganha-pão de muita gente, não é? A aviação, por exemplo, a aviação só sobrevive porque muita gente já fez cálculos em cima de equações diferenciais, tá? Então, a matemática ela é muito aplicável. Mas qual é o grande problema ainda da ciência? É que a matemática ela se desenvolve demais. Só que ela se desenvolve de uma forma muito abstrata. E ela acaba se distanciando muito das engenharias, que é onde se aplica, né? Aí, a gente tem que tentar esse elo sempre entre matemática e engenheiro. Porque nós, matemáticos, nós não estamos preocupados em aplicar coisas. A gente está preocupado em descobrir as coisas. Ok? A gente está preocupado em fazer ciência. Se não funcionar aqui, a gente define um outro espaço, a gente cria um outro espaço e faz funcionar lá. E a gente pensa assim, e se a gente trouxesse para o nosso mundo, será que funciona? Vai que, entendeu? Tá bom? Muito bem, então vamos agora para a equação da onda. A equação da onda, ela é dada o seguinte, é a segunda derivada parcial da função em relação a uma variável, tá? Isso aqui é igual a ela é igual a uma certa constante, a segunda derivada parcial da função com relação a outra variável, tá? Isso aqui é puramente notação. Nota que eu não coloquei y aqui. Tá? É porque se quer pensar em tempo, tá bom? Quer pensar na segunda variável como tempo. Tudo bem? Por isso que se coloca t e não y. Só por isso, tá? Mas tu poderia ter colocado y aqui e entender que isso está representando o tempo. Esse aqui é uma constante. Que você pensa lá, essa constante, eu não lembro se ela está atrelada à amplitude da onda, não lembro agora. Mas no Stuart está explicando direitinho. Então, essa é a equação da onda. Tá? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Vamos verificar se essa função, u de xt, seno x menos at, se essa função é solução dessa equação. Tá bom? Então, vamos ver se é solução. O que a gente tem que fazer? Não. Ah, tu quer pegar esse aqui e passar para cá? Mas é indiferente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar, certo? Porque eu preciso achar as derivadas de ordem superior. Depois que eu fizer isso, eu pego e substituo aqui para ver se funciona. Tá bom? Isso que eu preciso fazer. Então vamos lá, derivada parcial de u com relação a x. O que é que vai dar? Cosseno x menos at. Agora, a segunda derivada, porque eu preciso da segunda, né? Aqui. Segunda com relação a x. Dá o quê? Menos seno. Seno x menos at. Agora, eu já fiz com x, né? Agora eu vou com t. Derivada parcial de u com relação a t. Dá o quê? Esse aqui, com relação a t. Vai dar cosseno de x menos at. O que mais? Vezes a derivada desse cara, certo? A derivada desse cara é menos a. Vou colocar bem aqui na frente. Menos a. Tá bom? Agora, a segunda derivada. A segunda derivada agora com relação a t vai ficar o quê? Eu vou deixar esse menos a aqui e vou me preocupar com o resto, tá? Derivada do cosseno vai ficar o quê? Menos seno, certo? Então vou colocar aqui, ó, menos seno de x menos at. O que mais?
vezes o quê? A derivada desse cara, certo? Que dá menos A. Menos A, tá bom? Olha, esse menos cancela com esse menos, então vai ficar positivo. Então aqui vai dar menos A quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai ficar menos A quadrado seno x menos AT. Tá? Vamos ver. Olha lá. Esse lado aqui, com relação a t, que é aquilo lá, está aparecendo menos A quadrado seno x menos AT. Esse lado aqui. Esse outro lado, olha, o menos aparece. Então bate, sinal de menos. Tá? O A quadrado já está aqui. E o que está faltando é seno x menos AT, que é exatamente o que tem aqui. Tá bom? Então, de fato, essa função é a solução da equação da onda. Beleza? Tá? Muito bem. Tá. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, dá tempo então de fazer mais um exemplo, depois a gente vai para a regra da cadeia. Essa função aqui, u de xy, é seno de x cosseno hiperbólico de y mais cosseno de x seno hiperbólico de y. Quero saber se essa função, se ela é desse tipo, que tem Laplaciano nulo, tá? Quero saber se essa função satisfaz ter Laplaciano zero. Ou seja, se essa função é uma função harmônica, tá? Então vamos, o que é que a gente tem que fazer? Deriva com relação a x duas vezes e deriva com relação a y duas vezes. Soma esses resultados, verifica se isso dá zero, tá? E se não der zero? Se não der zero, vai bater o desespero em você? Não. Mas tu tem que ficar atento. Tu para e peraí, tinha que dar zero. Aí você vê as contas todinhas, tá? Vai que você errou alguma coisa. Vê as contas todinhas. Aí você vê, não tá dando zero. Então pronto, então agora tu tá firme, tu já revisou tua conta, então beleza, essa aqui não satisfaz o Laplaciano zero. Tá? Diga. Oi? Não, a gente não falou de aplicação do Laplaciano ainda. Eu só estou dando a ferramenta por enquanto. Para vocês saberem o que era Laplaciano. Só dei a ferramenta também para vocês saberem o que é gradiente. Só dei a ferramenta também para vocês saberem o que é derivada parcial. Mas no gradiente, na derivada parcial, já dei uma palhinha mais ou menos para que serve. Tá? Mas do Laplaciano não disse nada ainda. Tá bom? Mas a gente vai chegar ainda. Tá? Oi? A gente não chega a ver essa equação. Pois é, mas a gente não vê essa aplicação aqui, aí não ia servir como resposta, entendeu? Aí ele pegou uma resposta pesada aqui. Não dá pra gente usar essa como resposta. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Tenho que derivar com relação a x. Eu vou ficar evitando de colocar o ponto, tá? Só para não sobrecarregar a notação. Como é que fica aqui a derivada? Diz para mim. Cosseno de x, cosseno hiperbólico de y, que mais? Menos, né? Menos o seno de x, seno hiperbólico de y, tá? Agora vamos derivar pela segunda vez. Derivando pela segunda vez em x, aqui vai dar menos seno de x, cosseno hiperbólico de y, menos cosseno de x, seno hiperbólico de y.
tá? Então fizemos a derivada de ordem superior aqui. Vamos para y agora. Desse cara, é y, então vou derivar aqui, né? Vai ficar seno de x. Quanto é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Seno hiperbólico de y mais cosseno de x. Derivada do seno? Cosseno hiperbólico. Não tem aquela troca de sinal aqui, né? A segunda derivada com relação a y. Aqui vai ficar seno de x. Esse cara, cosseno hiperbólico de y mais cosseno de x. E aqui seno hiperbólico de y, mais uma vez chamando a atenção que não tem a troca de sinal. Agora tem que verificar se quando eu somar esse com esse, se isso dá zero. Vamos ver, ó. Aqui tem seno e cosseno. Seno e cosseno com sinais trocados. Cancela. Aqui tem cosseno e seno. Aqui também tem cosseno e seno com sinais trocados. Cancela. Então pronto, então essa função é uma função harmônica, tá? Laplaciano nulo. Tudo bem? Tá? Muito bem. Já que ele perguntou sobre aplicação, né? Qual a diferença de cara entre o Laplaciano e o gradiente? Diferença de cara logo. O gradiente é um vetor. O Laplaciano não é um vetor. Tudo bem? Então, o gradiente, como ele é um vetor, vetor tem módulo, tem direção, tem sentido. Então, ninguém vai atrás de um vetor se não está pensando em apontar para algum lugar. Beleza? Então, o vetor ele tem esse sentido de apontar para algum lugar. Tá? E é esse lugar que a gente quer ir atrás depois. Já o Laplaciano ele não tem essa funcionalidade. Tá? Essa já é uma diferença logo direta dos dois. Agora, equação do calor. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a equação do calor no final, se der tempo, e a gente começa logo com a regra da cadeia. Todas as outras equações famosas, todas elas você vai conseguir facilmente compreender elas, porque o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer cálculos de derivadas parciais e fazer as devidas verificações, tá bom? Então eu fiz questão de trazer algumas. Aí, hoje seria apresentado mais uma, que é a equação do calor, se der tempo eu apresento para vocês. Mas assim, vai ter um monte de outras equações que o Sturt vai listando lá, vai dando como exemplos, tá bom? Só para você ir se familiarizando logo, tá? Então vamos para regra da cadeia. Acho que vocês já estão prontos para isso. Já tem mais de 18 anos, né? Regra da cadeia. Vamos lá. Vamos pensar na regra da cadeia. Regra da cadeia é quando você está pensando em derivadas de composições de funções. Certo? O que nós tínhamos lá em cálculo 1. Lá em cálculo 1 a gente fazia assim. Você tinha aqui a reta, aqui a reta, aqui a reta. Aí você saía daqui para lá com uma certa função f. Você saía daqui para cá com uma certa função g. Tá? E então você fazia g bola f de um certo x que você sai daqui. Tá bom? E era o que? Era g na f de x. Então quer dizer que esse x ele é levado aqui em um certo y, e esse y é chamado de f de x. Certo? Tá bom? Que a f pega lá e joga lá no f de x. A g vai pegar esse f de x e vai levar para lá. Vai jogar na g de f de x. Tudo bem? É isso que a gente fazia, tá? O que nós fizemos lá no cálculo 1 foi como interpretar a derivada disso, né? Como fazer g bola f. Como fazer essa derivada, que foi aquela construção mais complexa que a gente fez lá, tá? Então, a derivada disso, a gente viu que é o seguinte.
é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tudo bem? Foi isso que nós vimos lá, tá? O que nós queremos fazer agora é a mesma coisa aqui, só que a versão para cálculo 2. Como é que a gente vai fazer isso em cálculo 2? Vamos ver. Então, o nosso primeiro caso aqui, é o seguinte, é uma função f, que ela assume valores no eixo z, tá? Eu estou pegando só a função de duas variáveis, tá bom? E só que tem um porém aqui, tá? O porém é que esse x, ele é uma função que ele depende de t. Tudo bem? O x é uma função que depende de t. O y também é uma função que também depende de t. Beleza? Tudo bem aí? Tá? Então, essa função aqui, f de x, y, você olhando só nessa forma como está escrita, tu pode pensar assim, que é uma função que depende de duas variáveis. Certo? Só que essa variável depende da variável t. Essa variável depende da variável t. Tudo bem? Ficou claro? Então, na verdade, aqui não é só um x que você tem que enxergar. Você tem que enxergar um x de t. Aqui você não tem que enxergar só um y, você tem que enxergar um y de t. Ficou claro? Tá? Então, no fundo, a função f depende de qual variável? De t. Ficou claro? Tá? Então, no fundo, a f só depende de uma variável e essa variável é a variável t. Tá? Vamos pensar aqui. Olha, quando nós fazemos a derivada dessa composição, a gente não fica enxergando duas variáveis aqui, mas você tem que enxergar como se fosse duas variáveis aqui. Porque esse f de x é quem? É y, certo? Então, o que você vê aqui, na verdade, é g'. Essa derivada só faz sentido nos pontos do domínio da g. Os pontos do domínio da g são os pontos y, certo? Vezes a derivada da f. A f, ela está definida aqui. Os pontos do domínio da f a gente chamou de x. Ela só faz sentido as derivadas dela nos pontos x. Ficou claro? Tá? Só que a gente não fica fazendo essa escrita aqui para não confundir tanto vocês lá no cálculo 1. Tá bom? Mas é isso que vocês precisam de fato enxergar. Tá? Então vamos tentar ver agora aqui. Então, no fundo, quando lá no cálculo 1, quando a gente foi fazer, a gente não escreveu y, né? No fundo a gente pensou só no x. A gente fez a derivada da regra da cadeia olhando só para o x. A gente não ficou mencionando o y. Lembra? A gente nem ligou para ele, né? Foi indiferente ter percebido isso. Foi indiferente, né? Agora vamos pensar como seria a derivada então desse cara. Vamos ver. A derivada de f, derivar f, como seria? Eu quero derivar f. Como é que eu vou fazer? No fundo, eu não disse para você que f depende de t? Então é uma variável só. Certo? Uma variável só. Então, eu quero derivar f com relação à variável t. Quando é uma variável só, eu uso essa notação de diferencial. Esse d aqui lá do cálculo 1, quando é uma variável só. Tá? Eu quero derivar f com relação a t.
Mas para fazer isso, eu olho para f. A f depende de x e de y. Mas aqui são duas variáveis. Quando são duas variáveis, que tipo de derivada eu uso? Derivadas parciais. Então, é derivada parcial de f com relação a x. Beleza? Só que, quando a gente fazia aqui derivada de g no ponto f, isso aqui não é uma função? Eu tenho que derivá-la aqui, certo? Mesma história aqui. Esse cara aqui não é uma função? E ele é uma função que depende de t? Só que ele depende só de uma variável. Tudo bem? Então, vezes a derivada de x com relação a t. Tudo bem até aí? Eu olhei aqui só para a primeira entrada. Só que essa função não tem só uma entrada, ela tem duas entradas. Então, mais a derivada parcial de f com relação à segunda entrada, vezes essa aqui depende de uma variável. A notação para isso é d. dy dt. Essa é a regra da cadeia 1.0. Tá bom? Quer derivar uma função que depende de duas variáveis. Essas duas variáveis dependem de uma outra variável. Então, tu vais enxergar a derivada assim. Ficou claro? Essa é a derivada, tá? Aí vai ter que fazer exercício para poder ir se acostumando. Tá bom? Vamos ver agora, essa aqui é 1.0. Vamos ver agora 2.0. Como é que é? Não se preocupa que não tem um plus e o prime. Vamos pensar agora se fosse o seguinte. Fosse uma função. A função z é uma f de x, y. Tá? Da mesma forma aqui. A z é uma f de x, y. Só que o x, ele não depende mais só de t. Tá? O x é mais bonitinho. O x, ele é assim, ó. O x, ele é uma função g que depende de s e de t. Ele depende de duas variáveis. Tá bom? Da mesma forma, o y. O y é uma função que ele depende de duas variáveis. Tá? Tudo bem? Vamos voltar aqui. Esse aqui depende de t. Esse aqui depende de t. A f depende de x e y, que dependem de t. Então, no fundo, a f depende só de t. Por isso que eu usei a notação d como se fosse lá do cálculo 1. Tudo bem? Aqui é diferente o negócio. O x depende de st. O y depende também de s e de t. Então, no fundo, a f depende de s e de t. Então, eu não posso usar a notação semelhante do cálculo 1. Tem que ser a derivada parcial. Ficou claro? Então, como é que nós vamos fazer? A notação que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou usar o z aqui, tá? Derivada parcial de z com relação a s. Tá? Derivada parcial de z com relação a s. Quero derivar essa função com relação à variável que realmente ela depende. Ela só depende de s e de t. Tá? Vamos lá. Quem é a função z? A função z não é a função f? Então, é derivada parcial de f
O quê? Com relação a quem? A x. O x depende de quem? De S e de T. Mas eu estou derivando só em relação a S. Aqui eu vou usar que notação? A notação do cálculo 1 ou a notação da derivada parcial? Da derivada parcial, porque o x depende de duas variáveis. Se for só uma, é a notação do cálculo 1. Se for duas ou mais, é a notação 2, tá? Então aqui, notação de x com relação a S. Olha lá, peguei f com relação a x. O que eu vou acrescentar agora? Vamos? Isso. Derivada de f com relação a y vezes o quê? Derivada de y com relação ao quê? Ao que eu quero, que é S. Então, se tu queres a derivada parcial dessa função com relação à variável S, tu tem que fazer isso. Ficou claro? Tá? Aí tu tá doido para fazer isso aqui, né? Tu vigia. Não pode fazer isso. Isso aqui é uma notação, não é fração. Tá? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá agora. Só que eu derivei só com relação a S. Vamos derivar com relação a T. Vai, tu já sabe como é que faz. Como é que fica? Derivada de f em relação a x vezes x com relação a t mais f com relação a y vezes de y em relação a t. Beleza? Então, essa é a derivada parcial 2.0. É a derivada regra da cadeia 2.0, tá? Isso que é a regra da cadeia. Esse aqui também é regra da cadeia. Então, aquela regra da cadeia que você viu lá no cálculo 1 é a bebezinha, é iniciando, tá bom? Então, aquela é a primeira parte. Aqui é a parte mais sofisticada. Vamos para os exemplos. Quanto tempo eu tenho aqui? Tem 15 minutos ainda. Exemplo, z é igual a x, y cubo, menos x quadrado y, só que o x, ele é t quadrado mais 1, e o y é t quadrado menos 1. A tua habilidade principal agora é a seguinte. Se eu pedir para você calcular a derivada, só falei, calcula a derivada. Não falei se quero derivada parcial, não te dei essa pista, eu só falei calcula a derivada, tá? Então tu tens que olhar para cá e saber qual regra tu vais usar. Se é essa regra da cadeia ou se é esta regra da cadeia. Olhando para lá, você tem que saber o que você quer. Primeiro vamos pensar se é realmente regra da cadeia que a gente vai usar, tá? Isso aqui é uma função que depende de x e y, certo? E esse x depende de t. O y também depende de t. Então, no fundo, essa aqui é uma função que depende de t. Então, sim, eu preciso usar a regra da cadeia. Qual regra da cadeia? A primeira. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira. Se a gente vai usar a primeira, quero logo saber a resposta de vocês. Olhando para cá,
e olhando para cá. Depois que nós fizermos as contas, tá? Quais letras podem aparecer no resultado? Vai. No resultado final. T, X e Y. Deu para entender? A sua função aqui, visualmente, ela só tem X e Y. Certo? Eu sei que a X depende de T e a Y depende de T. Mas o seu resultado da derivada dela vai aparecer X, vai aparecer Y, vai aparecer T. Tudo bem? Por que vai aparecer T? Por causa desse fator bem aqui, ó. dx dt, dy dt. Por causa desses caras, pode ser que apareça T. Pode ser que não apareça, né? Mas esses fatores fazem com que a variável T apareça. Vamos lá. Então, é sinal de derivada parcial ou é sinal da derivada lá do cálculo 1? Do cálculo 1. Então, é a derivada com relação a T. Como é que é feito? Vou pegar lá, ó. É a derivada parcial de f com relação a x. Aí, do cálculo 1, dx dt, mais derivada parcial de f com relação a y. Aí, do cálculo 1, dy dt. Pronto. Derivada parcial de f com relação a x. Não é essa aqui que é f? Vai ter hora que eu vou deixar só z, vai ter hora que eu vou deixar só f. Isso é indiferente, desde que você saiba que a f é esse z, tá? Derivada parcial de f com relação a x. Aqui dá y ao cubo, concorda? Tá? Menos, e aqui? Dá 2xy. Tudo bem? Vezes a derivada parcial de x, aliás, a derivada de x com relação a t. Derivada de x com relação a t dá o quê? 2t. Mais derivada parcial de f com relação a y. Quero derivar isso com relação a y. Dá o quê? 3xy². Que mais? Menos x ao quadrado. Agora eu quero derivar y com relação a t. Dá o quê? 2t. Tudo bem? Pronto. Aí tu pode arrumar, né? Pode colocar o 2t em evidência, já que sobrou a mesma coisa, né? Vai ficar y ao cubo. xy não tem ninguém. Então, menos 2xy mais 3xy² menos x² vezes 2t. Pronto. Essa é a sua resposta. Ficou claro? Tá? Então tá aqui a derivada da função com relação à variável t. Beleza? Tá? Muito bem. Exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Eu não quero apagar essas regras. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar o exemplo 2 aqui, tá? Tá bom? Só deixar a imagem para tentar pegar tudo, que aí eles fazem as anotações. Eu vou dar 5 segundos, aí você dá um pause no vídeo, você copia tudo e apaga. Diga. Ah, tu queres fazer isso? Não, mas isso só vai te dar trabalho. É equivalente a você chegar aqui no final, a chegar bem aqui e substituir esses caras. É equivalente. Tu vai fazer um monte de conta, no final vai dar a mesma coisa. Só que vai ficar só em t. Entendeu? Tá bom? Isso depende muito do que tu estás trabalhando. Essas coisas, o intuito do cálculo é te apresentar ferramentas matemáticas. As ferramentas estão sendo apresentadas aqui. As aplicações é para onde vocês vão. Entendeu? O que é que vocês vão fazer no curso de vocês? O que é que vocês vão fazer na pesquisa de vocês? Pode ser que alguns de vocês possam ir para uma área que nem vai ficar utilizando as contas que a gente faz aqui. Os cálculos daqui. Pode ser que alguns de vocês fiquem utilizando só cálculos que esses sejam já inúteis. Só cálculos mais avançados. Entendeu? Pode ser que alguns de vocês pensem só na equação do calor a vida toda. Porque pode ir para uma área de pesquisa em que vai trabalhar com a
Dilatação dos sólidos. Tá? Porque vocês trabalham com resistências de materiais, não trabalham? E na hora de você trabalhar com resistências de materiais, vocês precisam submeter esses materiais a variações de pressão, a variações de temperatura. E essas coisas é o que vai influenciar na resistência do material. Entendeu? Então, quem for trabalhar, por exemplo, a variação de temperatura, o que vai interessar muito é a equação do calor. Como é que esse calor se propaga nesse objeto que eu tenho? Entendeu? Então pode ser que a pessoa fique a vida toda estudando só a equação do calor. Não tem problema. Tá? Tem gente que vai trabalhar só com resistências de vigas, que é basicamente projetar pontes, né? Aí tem uma equação para isso. Eu acho que é a equação de Timochenko, se não me engano. Tá? Aqui na matemática, o professor Gilberto estuda isso. A equação de Timochenko. Vamos lá. Se eu tiver... Suponha essa função aqui. X igual a S vezes seno de t, e o y igual a t vezes cosseno de S. Tá? Vamos supor que eu quero isso. Tá bom? Eu tenho essa função e peço para você calcular a derivada dela. Tá? Vamos pensar. Será se eu preciso utilizar a regra da cadeia 1 ou a regra da cadeia 2? A 2, certo? A 2, porque x e y estão dependendo de duas variáveis. Tá? Não faz sentido eu utilizar a regra da cadeia 1. Tá bom? Então vamos lá. Então, a derivada, então, quer dizer que aqui eu vou ter que fazer duas contas. É a derivada parcial de z com relação a s e derivada parcial de z com relação a t. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, a derivada parcial de z com relação a s. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, eu tenho que derivar a função com relação a x, de forma parcial, multiplico com derivar x com relação a s, depois f com relação a y, e multiplico com derivada de y com relação a s. Essa conta que precisa ser feita. Vamos tentar fazer? 4, tá. Então, derivada parcial de f com relação a x, né? X com relação a S, mais F com relação a Y, aí Y com relação a S. F com relação a X. Então, essa função aqui com relação a X dá quanto a derivada? É derivada disso com relação a X dividido por isso mesmo. Então, vai ficar 3 dividido por 3x mais 2y, vezes a derivada de x com relação a s. Vai dar seno, né? Seno de t. Mais derivada parcial de f com relação a y. Esse cara com relação a y vai dar 2 sobre 3x mais 2y. Vezes derivada parcial de y com relação a s. Vai ficar menos, né? Vou colocar um menos aqui. Menos t seno de s. Pronto, está aí a derivada. Tá? Agora vamos pegar a segunda derivada. Aliás, a segunda parte. Então, a derivada parcial de z com relação a t. Tá? Então, eu sei que tem que derivar primeiro em relação a x. Eu já sei quanto é que dá, que é isso aqui, né? (3x mais 2y) vezes, aí eu tenho que derivar com relação a t, né? Então, x com relação a t vai dar s cosseno t. S vezes o cosseno t. Mais, essa aqui se mantém, né? Vezes, agora, y com relação a t.
vai dar só cosseno S. Tá aí. Ok? A coisa parece longa de ser memorizada, mas é treino, tá? Você precisa treinar, tá bom? Não precisa se preocupar que isso aqui não está na sua prova. Não coloquei isso na sua prova, fica tranquilo, tá? Mas a gente precisa apresentar essas ferramentas. Na sua prova, só lembrando, tem o quê? Tem uma equação diferencial parcial que eu disse para vocês. Vocês precisam verificar que uma certa função lá é a solução da equação. Acho que tem um gradiente para você determinar, tá? Não lembro se é o gradiente no ponto ou se é só o gradiente geral. Não lembro agora. E a outra... eu te dou uma função e peço para você calcular todas as derivadas parciais dela. De primeira e de segunda ordem, tá? Então, calcular com x em y, depois x, xy, y. Não lembro se eu peço para você calcular xy e yx. Não lembro. Acho que não. Acho que eram 5 itens. Não lembro agora. Tá bom? Então, basicamente, essa é a sua prova, tá? Estuda. Não esqueçam que na segunda a gente tem aula e na outra segunda também tem aula, tá? E são conteúdos sensíveis, tá? São conteúdos que vão estar naquela tua outra prova. Então, não vai vacilar agora. Você já nadou muito, tá? Então, Feliz Natal para vocês, né? A prova já é um Feliz Natal, né? Feliz Natal para vocês. A gente se encontra pós-Natal, tá? Aí pós ou é pré? Não, a gente ainda se encontra pré-Natal, né? Ainda tem, né? Ainda tem. Então pronto. Então vocês podem trazer o presente na segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Bom descanso.